Galera, 15 dias se passaram, dei uma sumida, mas porque eu estava lendo 2 livros para contar aqui para vocês. Os livros que eu trouxe para vocês são Um de Nós Está Mentindo e Um de Nós é o Próximo. E eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu achei dessas histórias. Bom, Um de Nós Está Mentindo. 5 pessoas foram para a detenção e acontece uma batida de carro durante esse tempo que eles estavam na detenção. E acaba que um dos 5 morre. E começa o mistério de quem matou ele. Vai contar a história da Brownie, do Nate, do Cooper e da Ed, que é a Adelaide, mas o apelido dela é Ed. E começa a virar uma muvuca porque todo mundo quer saber quem é o assassino e começa a especular um monte de coisas. A Brownie é a aluna toda certinha, que quer ir pra Yale porque os pais dela estudaram em Yale. A irmã dela teve leucemia, então o sonho dela é ir pra Yale e formar lá. Já a Ed é aquela menina que quer ser popular, quer andar com o pessoal popular, pá. O Cooper é um jogador de beisebol, e, tipo, um dos melhores jogadores de beisebol. E o Nate era um... E ele era todo mulherengo, sabe? Essas coisas. O que aconteceu foi o seguinte. Implantaram celulares falsos dentro das bolsas dos 4 e colocaram pra pitar. Aí, quando recebeu a mensagem, o professor tomou o celular e disse que eles estariam de detenção. Só que na detenção, quando eles abrem as mochilas, o celular deles está lá. Ou seja, os celulares confiscados não eram deles. E eu pergunto, como é que o celular foi parar na bolsa deles? Cada um deles, um dos 4, recebe um detetive diferente que vai fazer perguntas sobre o que aconteceu durante esse tempo que eles estiveram na detenção. Porque o menino morreu, ele era alérgico a amendoim. E ele bebeu um copo que tinha óleo de amendoim. Ele acabou indo pro hospital, mas ele não resistiu, então os detetives perguntam pra eles o que estava acontecendo e o que eles estavam fazendo. Então eles falam sobre a batida de carro e que todos foram pra janela e o professor saiu da sala. Eu já aviso que a Ed, que é a Adelaide, ela tem um relacionamento muito abusivo com o Jake. E o Jake era amigo do Cooper, que era um jogador de beisebol também. Esse menino em questão, ele tinha um site que falava todos os babados das pessoas, tipo, todos os segredos eles punham pra todo mundo. Só que o que eles acharam estranho foi que o Simon, que é o menino que morreu, ele ia postar, só que ele morreu antes de postar. E todo mundo fica tipo, tá, o que aconteceu? Antes de investigação, eles abrem o site e veem que tem, tipo, coisas ali muito esquisitas. Porque o Simon ia postar, só que ele morreu antes de postar. Então, os 4 continuam suspeitos, que eram os 4 que estavam na sala com ele. Que era o Cooper, o Nate, a Brownie e a Ed. E começa uma especulação enorme de quem matou Simon. Então a conversa vai desenrolando, as coisas vão desenrolando e eles vão descobrindo de pouco em pouco o que aconteceu realmente. E isso vocês só vão descobrir se vocês lerem. A história vai contar da vida desses 4 personagens. Então, tipo assim, cada capítulo, se não me engano, tem 2 partes, é dividido em 2 partes, que são de 2 personagens. Por exemplo, a Ed conta por 5 páginas sobre a vida dela, aí depois aparece um espaço, aparece o nome tipo Nate, e ele continua contando da vida dele. Ele começa a contar da vida dele e assim vai. É assim que o livro funciona. Assim, esse livro, bom, eu vi uma youtuber falando, uma booktuber falando, que esse livro era super previsível e que desde o começo ela já sabia o que tinha acontecido. Bom, eu no começo suspeitei de uma pessoa, depois até suspeitei do professor porque ele estava junto na sala, mas meu namorado viu a série, onde nós está mentindo, e ele disse que não era um professor, e sim uma professora. Então eu pensei, o professor era um personagem tão irrelevante que na série mudaram para uma professora. Então eu olhei e falei, então não é o professor. Mas eu demorei pra sacar e eu não saquei. Eu não saquei, eu fui perceber só quando apontaram a pessoa, aí eu soube que era a pessoa. Que eu olhei e falei, é fulano. Uau! Nossa, nunca imaginei. Pelo menos eu não imaginei, mas esse tempo
Eles participaram de programas de televisão, perguntando coisas pra eles, sites, noticiário. O país inteiro ficou em alarde por causa desses 4 que eram suspeitos de terem matado o aluno. Então, tipo assim, virou uma confusão, porque eles não conseguiam entrar em casa, eles não conseguiam sair da escola, que todo mundo cercava eles e começava a perguntar um monte de coisa. Então, tipo, cara, é uma história muito boa. Eu gostei. Não é uma história que, tipo, eu leria de novo, no caso. Mas eu dei 3 estrelas pra Onde Nós Está Mentindo. E achei uma história muito legal. É uma história bem bacana. Agora, Um de Nós é o Próximo é meio que uma continuação de Um de Nós Está Mentindo. Porque os personagens, né? Alguns foram pra faculdade, outros mudaram de cidade. E alguns continuam na cidade, mas não são personagens que vão aparecer com tanta importância. Sabe, não é uma coisa importante que se diga durante a passagem desse segundo livro. Mas, que nem a Maeve, que é a irmã da Brownie, que é a protagonista do primeiro livro, ela vem como personagem primária no Um de Nós é o Próximo. Ela, a Phoebe e o Knox. A Phoebe e o Knox são personagens novos. A Phoebe tem 2 irmãos, a Emma e o Owen. E o Knox tem 4 irmãs, só que eu não lembro o nome. É Kate, Kirsten, é outra eu não lembro. Mas aí vai contar a história desses 3 personagens. E tem alguns personagens secundários, como a Emma e o Owen e o Louie. São personagens secundários. E tem os personagens terciários, que são o quarteto de Bayville, que é o pessoal do Onde Nós Está Mentindo, que é o Nate, o Cooper, a Brownie e a Ed. Que são personagens terciários que eles aparecem, mas eles não têm tanta importância. Só o Nate, que mais pra frente vira um cara importante, mas nada relevante. Então, tipo, Um de Nós é o Próximo, cara, me deixou, tipo, 2 noites sem dormir. Porque agora, por capítulo, não é que nem o outro que era 2 pessoas por capítulo. Agora é 1 pessoa por capítulo. Porque são 3 pessoas. Então, tipo, acabou o dizeres de um personagem e já vai pro outro personagem. Ou senão o personagem continua em outro capítulo. E tem uma coisa que a autora faz que me irrita, é porque, tipo assim, ela faz uma maior algazarra. Chega na última página, ela dá aquele negócio. Aquele negócio que você lê e que você não quer parar de ler. Aí ela põe o ponto final e muda o capítulo. Aí muda até o personagem. Por exemplo, tá falando assim, tipo, não, eu não vou contar o que aconteceu, mas eu tô dando um exemplo, tipo, ela abre a porta devagar e desce as escadas. Aí você fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Ela desce as escadas, aí ponto final. Aí muda de capítulo, aí aparece Jorge estava dançando com a arma mais velha. Tipo, aí eu fico, tipo, eu fico brava. Você tá lendo lá, morrendo, querendo saber o que tá acontecendo. E ela muda o capítulo e muda o personagem junto. Ela vai lá e muda o personagem junto. Tá lá falando do Knox, daqui a pouco tá acontecendo uma coisa super legal. Você pensa, nossa, que empolgante. Aí você espirra e vai pra Phoebe. Eu achei assim, que o livro 2 eu gostei mais do que o livro 1. Porque o livro 1, tipo, eles enrolam muito falando da vida do personagem, dos personagens, contando as coisas, o encontro entre os personagens, coisas muito desnecessárias. Já esse livro aqui, ele acontece bastante coisa, acontece mais coisa do que no primeiro. E são bem mais personagens, então, tipo, conta muito mais da vida de cada um deles e conta com mais precisão. Tanto que o final me pegou muito de surpresa, porque, tipo, cara, eu não imaginava esse final. O que eu não imaginei no 1, no 2 eu imaginei menos ainda. Porque acontece uma reviravolta tão grande que você fica tipo, nossa, o que tá acontecendo? E acontece essa reviravolta. Assim, eu gostei dos 2 livros, achei uma história muito interessante. É uma história, tipo, bem tranquila de ler, não tem palavra difícil. E ela prende o leitor, ela prende, ela faz você querer saber mais. Outro capítulo, ela tá ali colocando as coisas em cima, mostrando o próximo capítulo. E você quer saber o que tá acontecendo, mas realmente, tipo assim, como eu falei, o livro 2 ele tem mais detalhe, ele tem mais personagens. Então, tipo assim, você fica em torno desses personagens e você acaba, tipo, na hora que você vai ver, já passou 100 páginas. E é um livro gostoso de ler, sabe? Tipo, não é aquele livro que tem coisa que você não entende nada. Que você, tipo, você lê por ler. Não, tipo, as palavras são super tranquilas e acontecem os diálogos que você racha o bico. Tipo, são personagens muito... Tipo, os personagens do segundo livro eu achei mais legal do que o primeiro.
porque eles são, tipo, mais crânios, sabe? Tipo, eles são mais inteligentes, eles pensam mais. E eles não ficaram com tantos problemas que nem aconteceu pro meu primeiro livro. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Mas, tipo, não tem aquela coisa toda, sabe? Então, tipo, volta bastante a história deles e a história deles juntos com os outros personagens. Então, tipo, acaba ficando uma leitura super gostosa e vale muito a pena. Mas, eu pensei, acabou. Só que do jeito que o segundo livro acaba, eu acho, não é uma certeza, mas eu acho que vai vir um terceiro livro ainda. Pelo jeito que o segundo livro acabou, eu acho que vai ter uma segunda parte do segundo livro, uma segunda parte do segundo livro. É o que eu acho, não é uma certeza. E eu ganhei de aniversário esses dois livros e o da mesma autora, que é da Carrie Ann McManus, que é um outro livro dele, só que não é a continuação de nenhum desses dois. Então vamos ver se eu vou gostar da leitura. Porque eu vou ler esse terceiro livro, que é da mesma autora. Vou terminar isso e vou começar a ler outros livros. Vou ler provavelmente uma outra série. E eu tenho que tomar cuidado agora, porque começou matéria de faculdade, começou livro de faculdade, começou tudo da faculdade. Então, eu já aviso que se eu sumir, é porque eu tô estudando, tô fazendo resumo da faculdade, tô lendo os livros deles. Então, se eu sumir, vocês já sabem que é por causa da faculdade. Então, não me matem, porque, tipo, eu tô lendo agora, porque não tem tanta matéria. Mas depois, tipo, mas depois daqui uns dias vai ser tanta matéria que eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Então, eu não tô lendo tanto. Eu tô lendo, tipo, eu tô demorando uma semana pra ler. Eu demorei uma semana não, acho que 10 dias pra ler cada um desses livros. E não é um tempo, tipo, que eu costumo ler, entendeu? Eu leio mais rápido, com mais frequência. Só que eu não tô tendo tempo. Então, tipo assim, o tempo que eu tô tendo, eu tô lendo. Então, não me matem, por favor. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, coloca aí o joinha, se inscrevam no canal e é nóis.